Hoje eu tirei aí um pouquinho do meu turno da tarde para falar um pouquinho com vocês sobre síndrome de Sjögren e por que essa síndrome tem que ser mais falada, porque muitas pessoas têm e não sabem, então vale a pena a gente falar um pouquinho sobre essa síndrome para esclarecer um pouco dessa importante causa de olho seco. Acho que muita gente já ouviu falar de olho seco, que algumas pessoas manifestam os olhos, um ressecamento importante nos olhos. E por que algumas pessoas têm a síndrome de Sjögren e outras é apenas um olho seco? Então, antes de mais nada, o que é a síndrome de Sjögren? A síndrome de Sjögren é uma doença com padrão autoimune. Então, normalmente, um paciente que tem essa síndrome, ele vai estar tratando junto com o oftalmo, juntamente com o reumatologista. Obrigada, Giva, Porto Seguro. Obrigada aí pelo elogio. Vamos esperar só mais um pouquinho que a gente vai falar então de uma forma mais sequencial e mais didática sobre a síndrome de Sjögren. Para quem vai entrando, para quem está chegando agora, a síndrome de Sjögren é uma síndrome reumatológica, é uma doença reumatológica que ataca os olhos. De que forma vai atacar os olhos? Vai atacar os olhos dando um ressecamento importante no olho. E não é só um ressecamento ocular, por isso ela é chamada de síndrome. Tudo que é síndrome é um conjunto de sinais e sintomas. Então, normalmente, quando a gente chama uma doença de síndrome, é porque ela não é uma doença muito simples. Ela vem associada a vários sinais e vários sintomas. Então, é uma síndrome. No caso da síndrome de Sjögren, ela cursa com duas alterações principais. O ressecamento ocular, importante, que dá muita ardência, visão embaçada, dor nos olhos. Muitas vezes o olho fica muito vermelho por conta de muito ressecado, de estar muito ressecado. E ela também dá um ressecamento na mucosa da boca. Então é uma doença que se caracteriza principalmente por um ressecamento nos olhos, por um ressecamento na boca e não é só isso. Ela cursa com alterações que a gente vai identificar nos exames de sangue. Muitas vezes a gente vai pedir padrão, as provas reumatológicas, e ali a gente já vai identificar alguns fatores que levam a crer que esse paciente tem uma síndrome de Sjögren e não apenas uma disfunção lacrimal, como outras pessoas podem ter. Disfunção lacrimal, ou seja, ter o olho seco, pode acontecer com qualquer pessoa. Isso não é uma síndrome de Sjögren. Uma pessoa que fica muito tempo no computador, uma pessoa que lê muito tempo, muitas horas, uma pessoa que fica em ambiente com ar-condicionado ou muito vento, uma pessoa na menopausa, por exemplo, pessoas com problemas de tireoide, todas essas pessoas podem ter sim uma disfunção lacrimal, um olho seco. Porém, na síndrome de Sjögren, o que muda um pouquinho é que a síndrome de Sjögren ela tem um padrão reumatológico. É um olho seco causado por um reumatismo. Então não é uma doença só do olho. É uma doença que vai estar afetando o nosso corpo de uma forma geral também. Existe a síndrome de Sjögren primária, que é apenas uma doença reumatológica que afeta o olho e que é a glândula lacrimal, e na boca a glândula parótida, as glândulas lacrimais, salivares, desculpa. Então a parótida é a glândula principal. Mas existe a síndrome de Sjögren secundária. Quando a gente tem uma síndrome de Sjögren secundária, a gente tem aí outras doenças reumatológicas associadas, que podem ser artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistêmico, esclerose, esclerodermia, né, que é um tipo de doença que afeta mais a pele. A gente pode ter outras doenças reumatológicas, que agora me foge um pouco, mas várias doenças reumatológicas, além da artrite e do lúpus, podem vir associadas à síndrome de Sjögren. Porém, existe a síndrome de Sjögren isolada, que a gente chama de primária. Muitas vezes, outras coisas vão causar olho seco, mas dificilmente a gente vai ter uma situação onde resseca muito o olho e muito a boca simultaneamente, sem ser a síndrome de Sjögren. Porém, remédios podem causar esses ressecamentos. Nós temos remédios, por exemplo, antidepressivos,
que podem causar ressecamento na boca, no olho e na boca, no olho e na boca. Então, assim, exige a necessidade de um exame médico para se fazer o diagnóstico diferencial entre um olho seco mais comum, que pode acontecer até pelo uso excessivo dos celulares, por exemplo, de uma síndrome de Sjögren. Assim como também aquela pessoa que tem o olho seco e a boca muito seca, ela também pode estar com essa situação causada por uso de algum remédio, por exemplo, e não ser a síndrome de Sjögren. Então, se eu estou com um paciente que eu desconfio que tem a síndrome de Sjögren, a primeira coisa que a gente tem que fazer, claro, além de tratar esse paciente, que eu vou falar um pouquinho mais adiante sobre o tratamento, é pedir sim alguns exames laboratoriais com base na clínica que ele já apresenta para a gente. Obviamente, nesse momento, eu já vou perguntar para esse paciente se ele possui dores articulares, se ele possui vasculites, algumas alterações que são comuns nas doenças reumatológicas. Se eu vejo que esse paciente tem uma disfunção lacrimal, reclama de ressecamento na mucosa labial, na língua, boca seca, e possui dores articulares quando amanhece, as mãos estão mais durinhas, as juntas doem, eu já encaminho esse paciente direto para um reumatologista. Mas, se esse paciente não refere nada disso, a gente pode estar diante de uma síndrome de Sjögren primária, onde só o olho e a boca vão estar afetados. Então, antes de encaminhar esse paciente para um reumatologista, eu já peço alguns exames laboratoriais, que são as provas de função reumatológica, o próprio hemograma completo. A gente já vai ver um padrão de linfocitose um pouco diferente da maioria. Essas inflamações, elas acontecem baseadas muito numa célula chamada linfócitos, que vai nessas glândulas que produzem secreções aquosas e afeta a produção normal dessas secreções, por isso vai dando esses ressecamentos. Muitas pessoas me perguntam, então, como é que é feito esse diagnóstico? A gente começa pelo exame de sangue, mas existem outras formas também de se mapear esse paciente, de se diagnosticar esse paciente melhor. Existem exames de imagem, a cintilografia das glândulas parótidas, por exemplo. Existem biópsias de glândulas de glândulas salivares na mucosa labial, a gente pode fazer também. Então, existem alguns exames que podem ser feitos, mas, basicamente, a clínica, na hora que o paciente chega pra gente, conversa e conta o que ele está sentindo, muitas vezes ali a gente já tem os achados clínicos suficientes para desconfiar dessa síndrome. E aí sim a gente vai pedir alguns exames laboratoriais, exames de sangue, e se confirma que esses exames estão alterados, o reumatologista vai pedir os demais exames até para investigar se existe alguma doença reumatológica, como a artrite reumatoide que eu falei anteriormente, associada. Muitas vezes, gente, a síndrome de Sjögren, ela aparece inicialmente isolada, é primária, e com o passar dos anos, a pessoa acaba desenvolvendo outras doenças autoimunes, como essas que eu já comentei. Então, a síndrome de Sjögren, ela já diz pra gente que esse paciente, ele tem um padrão reumatológico fora do normal. Então, não só essa síndrome reumatológica pode aparecer, como outras também podem surgir. Em relação ao tratamento, que muitas pessoas me perguntam, todo paciente com síndrome de Sjögren trata igual? Não. A maioria vai se beneficiar e vai ser suficiente o uso de lubrificantes durante o dia e gels lubrificantes noturnos para usar durante a noite, durante o sono. Além, claro, da gente ter outros componentes, como o ômega 3, que a gente até pode lançar mão. Mas, basicamente, o tratamento é local. Umidificantes labiais, umidificantes de boca também podem ser usados. Lembrando que às vezes outras mucosas vão estar com sintomas de ressecamento, até a mucosa vaginal pode apresentar ressecamento e aí sim a gente já encaminha esse paciente para um reumatologista, porque ele pode estar desenvolvendo formas mais graves da síndrome de Sjögren e vir associada com outras doenças reumatológicas. Mas temos muitos pacientes que são só portadores de síndrome de Sjögren primária, não tem outras doenças reumatológicas. Existem pacientes que eles estão tão graves no ressecamento ocular que a gente até lança mão de umas oclusõezinhas no canal lacrimal para otimizar, fazer a lágrima que ele ainda tem durar mais no olho. Mas hoje isso é pouco usado.
Até porque os lubrificantes oculares e os gels noturnos de lubrificação são muito eficazes. Existem outros colírios também, que podem ser usados em casos extremos de olho seco, mas são colírios com uma ardência maior, um custo muito mais alto, e muitas vezes a gente avalia se vale a pena utilizar esse tipo de colírio que tem um resultado favorável não em todos os pacientes, ou uma oclusão do ponto lacrimal do canalículo de drenagem da lágrima. O mais importante, gente, é entender que a síndrome de Sjögren, se ela não for diagnosticada a tempo, ela pode causar sequelas irreversíveis na córnea e na visão desse paciente. Ela não é uma doença tão inofensiva quanto um olho seco, uma disfunção lacrimal, que é comum, por exemplo, na menopausa. Quando a gente tem uma disfunção lacrimal, é comum que acontece numa mulher na menopausa ou num paciente jovem porque usa muito o celular, o computador, a gente tem uma resposta ao tratamento muito mais fácil, muito mais satisfatória. Quando a gente tem um paciente com síndrome de Sjögren, a gente prescreve para ele os colírios lubrificantes e muitas vezes eles voltam para a gente dizendo: doutor, eu usei mais do que eu podia, mais do que a dose indicada e ainda assim meu olho arde muito, dói muito, fica sempre vermelho. É um olho que parece estar constantemente inflamado. Não é igual os outros casos de pacientes que têm disfunção lacrimal, olho seco, só porque fica muito tempo no computador. Então, no caso de um paciente com síndrome de Sjögren, a gente tem um quadro muito mais difícil de tratar, que muitas vezes a gente até tem que lançar mão de tratamentos à base de anti-inflamatórios, até de corticoides. Muitas vezes são necessários. Claro que a gente sempre tenta evitar esse tipo de medicação mais forte, pelos efeitos colaterais possíveis. Mas se a gente usa com critério, sob supervisão, nunca o paciente se automedicar com isso, mas se a gente usa sob supervisão, com critério, acompanha esse paciente de perto, são medicações muito seguras, que a gente pode usar sim, com bastante frequência, sabendo que aquele paciente não vai sumir do consultório e sair usando aquilo pro resto da vida, né? Quando a gente passa um anti-inflamatório do tipo corticoide, a gente sempre avisa o paciente, não é para uso contínuo. Isso é para tirar o paciente daquela crise dolorosa, daquela situação emergencial e aflitante. Então, a gente precisa entender que síndrome de Sjögren, assim como outras doenças, elas têm intensidades diferentes e afetações diferentes dependendo de cada paciente. É uma doença mais comum na mulher de idade média, entre 40 e 50 anos, mas homens também têm síndrome de Sjögren. Então, qualquer pessoa pode desenvolver um quadro assim. Então, ficar atento à questão da boca começar a ficar muito seca e o olho muito seco. A boca muito seca é difícil de falar, é difícil de engolir, é uma sensação incômoda. Mas o olho muito seco dói. O olho muito seco, nós oftalmologistas dizemos que ele berra. Ele fala por si só. Ele chega no consultório, a gente olha, estão aqueles dois olhos extremamente inflamados, vermelhos, doídos. Então é um olho que sozinho já fala que não está bem. O paciente nem precisa falar muita coisa. Então, basicamente, eu queria deixar esse recado hoje, porque eu quero falar um pouco sobre doenças que não são tão comuns, mas que às vezes a pessoa tem e nem sonha que aquilo existe. Então, a síndrome de Sjögren, ela não é tão comum, mas também não é rara, não. Muito frequentemente, a gente pega pacientes que já estão em tratamento ou pacientes que estão acabando de diagnosticar esse tipo de síndrome e ela tem muito de doença autoimune, um padrão autoimune na sua etiologia. Então, aquelas pessoas que já têm artrite reumatoide, lúpus e outras doenças reumatológicas, eles têm que estar mais atentos a esses sintomas. Eu vou parar um pouquinho para responder uma pergunta antes que a paciente até desista, né? Ele teve uma pergunta aqui que foi... Deixa eu ver se é uma pergunta. Ah, tá. Essa paciente, a Érica, ela fez um comentário que ela agora tá mais atenta, porque até sem ter muito contato com as telas de computador ou de TV, às vezes ela tem um desconforto do tipo olho seco. Eu não sei se essa paciente fez um comentário, se ela realmente já tem a síndrome de Sjögren. Se você quiser, Érica, me explicar um pouquinho melhor, você me explica, depois eu posso até te ajudar mais.
Ah, você fez um comentário antes. As informações são muito importantes para a nossa saúde. Isso é horrível. Já sofri com olho seco quando sentia que não conseguia nem abrir os olhos. Pronto, agora eu entendi. A Érica, ela tá contando pra gente que ela já sofreu de olho seco. Ela já teve um quadro de olho seco que ela teve até dificuldade de abrir os olhos. Nesse caso, Érica, eu fiquei um pouquinho na dúvida se você chegou a ter um diagnóstico de síndrome de Sjögren ou se apenas o seu olho desenvolveu uma disfunção lacrimal, que pode acontecer comigo, com qualquer pessoa, se ficar muito tempo no celular ou muitas horas na Netflix, vendo filme com legenda, por exemplo, que quando a gente vê filme com legenda, gente, a gente não pisca. Então é natural que o nosso olho vai incomodar no final de 1 a 2 horas. O ideal é que a cada hora a gente desse uma paradinha no filme, no celular, no computador, para que o nosso olho não ficasse sem piscar muito tempo. Que isso também dá um olho seco, só que é um olho seco transitório, ocupacional. Se a gente para de fazer aquilo, essa situação melhora quase que sozinha, naturalmente. Já quem tem síndrome de Sjögren não resolve. Essa pessoa pode ficar sem ler, sem ver televisão, pode ficar de qualquer jeito, o olho incomoda. Não é uma questão relacionada ao que ela está fazendo. A síndrome de Sjögren, o olho dela é seco sempre. E muitas pessoas dizem pra gente o seguinte: doutora, quando eu acordo, eu tenho dificuldade de abrir meu olho. Se eu vou no meio da noite no banheiro, eu não consigo abrir os olhos, eu tenho que ir com o olho fechado, parece que está cheio de areia dentro do meu olho. Esse é um sintoma muito comum mesmo. A pessoa referir uma dificuldade em abrir os olhos. E por que isso acontece? Fácil de compreender. O olho tem a córnea e tem a pálpebra, né, que pisca, passa por cima do olho. E a gente tem que ter uma lubrificação entre essas duas estruturas, porque a gente não consegue ficar passando o dedo no olho, né, incomoda, é seco, né? Mas a pálpebra, a gente pisca e a gente não sente. Que milagre, né? A pálpebra a gente pisca e a gente não sente. E por que isso acontece? Porque entre a pálpebra e o nosso olho existe uma lubrificação. E é por isso que a gente consegue fazer, piscar, enfim, fazer todas as nossas atividades sem sentir o olho arranhar com a pálpebra. Na síndrome de Sjögren, essa lubrificação não existe. Então a pálpebra, toda vez que eu pisco, que eu abro, que eu fecho o meu olho, é como se ela mesma arranhasse o meu olho. Então a própria pálpebra, que era para proteger o olho, começa a agredir o olho sem querer, porque está seca. Então é uma doença incapacitante, é uma doença rica em sintomas, porque gera muito desconforto. E até as pessoas que olham para um paciente nessa situação percebem que aquele paciente tem algum problema nos olhos, porque os olhos são vermelhos, os 2 olhos são extremamente vermelhos. Ah, eu tenho olho vermelho, será que eu tenho síndrome de Sjögren? Não. Só olho vermelho não faz diagnóstico de síndrome de Sjögren. A síndrome de Sjögren é mais. É uma síndrome. Lembra que eu falei que síndrome é um conjunto de sinais e sintomas. Não é apenas um sinal que vai fazer um diagnóstico de síndrome de Sjögren. Então, se você nota que seu olho arde muito, seu olho embaça frequentemente, dói, e você tem dificuldade, muitas vezes, ao dormir, quando acorda, de abrir os seus olhos, é possível, se isso estiver associado a uma boca seca, que você tenha sim a síndrome de Sjögren. Mas, lembrando, existem alguns remédios que a gente toma e que faz você ter tudo isso sem ser a síndrome de Sjögren. Chama atenção os remédios de tarja preta, principalmente alguns antidepressivos. Eles cursam com secura nos olhos e secura na boca. Bom, temos o diagnóstico da síndrome de Sjögren, que diferente de um paciente com um simples olho seco, é uma síndrome reumatológica. Então é claro que ela é muito mais perigosa, porque se a gente não cuida desse olho, se a gente não lubrifica esse olho, se a gente não dá condições da pálpebra piscar sem arranhar os próprios olhos, a gente vai ter sequelas como úlceras de córnea, vão abrir, podem se infectar, a gente pode ter cicatrizes, leucomas corneanos que vão afetar a visão daquele paciente, até exigir muitas vezes que ele faça um tratamento depois para tirar aquelas cicatrizes que ficam. Então, a síndrome de Sjögren, diferente de um olho seco mais comum, ocupacional ou pela menopausa,
ela é um olho seco tão grave, tão intenso, que pode sim deixar sérias sequelas visuais se aquele paciente não for tratado e conduzido da forma correta ao longo da sua vida. Ao longo da minha vida? A síndrome de Sjögren, quando ela chega, ela não vai embora. Ela é uma doença daquelas que a gente, uma vez tendo, vamos ter que conviver com ela para sempre. Mas acredite, a pior fase é enquanto você ainda não sabe que tem essa doença. Quando você descobre a causa realmente do seu desconforto, quando a gente fecha o diagnóstico e sabe que aquele paciente tem síndrome de Sjögren, tudo fica mais fácil. É como andar no slackline de olho fechado, é mais difícil. Se a gente vai andar na corda bamba, que seja com os olhos abertos. Bom, eu queria, se alguém tiver alguma dúvida sobre esse assunto, esclarecer qualquer dúvida e deixar esse recado para vocês do dia de hoje, sobre a síndrome de Sjögren.